Na atual forma de consumir entretenimento, quando quiser, onde quiser e com inúmeros streamings à sua disposição, isso claro, se você tiver bala na agulha para bancar todos que estão disponíveis, sem contar os que ainda estão por vir, há de se concordar que hoje é humanamente impossível acompanhar tudo que é lançado quase que diariamente nas plataformas e canais. Você tem que fazer uma seleção minuciosa dentre tantas produções disponíveis, aquela felizarda que realmente vai tomar seu precioso tempo e, dependendo do andamento da história contada, vai aguçar seu gosto para consumir ainda mais assistindo mais de uma vez os episódios ou filmes. Poucos anos atrás, isso não acontecia. A quantidade de produções não era tanta quanto temos hoje, mas tinha o problema que você dependia do dia e horário em que determinada atração ia ser exibida no canal de TV convencional para acompanhar o episódio da semana. Caso tenha um videocassete, que era o aparelho pai do DVD, avô do Blu-ray e bisavô do streaming, até conseguia gravar o programa para assistir depois ou reassistir. Mas em um passado não tão recente, nem videocassete tinha. Tudo dependia da sorte de conseguir assistir no dia e horário indicado e guardar aquele momento somente em sua memória, rezando para que um dia tenha a reprise desse episódio. Por isso, quando uma produção apresentava um episódio considerado muito bom, ele muitas vezes não era revisto, devido a essas limitações da época. Porém, tinha um impacto tão grande que só de lembrar já causava uma satisfação e aquela vontade de rever. Muitas séries têm esses episódios clássicos e que muitos gostam de lembrar e agora conseguem rever quantas vezes quiserem, seja nas plataformas de streaming das quais citei ou por outros meios audiovisuais. Séries como Friends, Breaking Bad, Game of Thrones, até as brasileiríssimas A Grande Família e Os Normais, têm aqueles episódios conforto que seus fãs vão ver até quando a fila de séries novas, aquelas que estão pendentes em suas listas para assistir depois, já não são mais tão novas assim. Neste podcast, eu vou falar sobre um episódio de uma das séries mais clássicas da história da TV mundial. Uma série com mais de 50 anos nas costas e que tem fãs fiéis até hoje, inclusive tendo um universo expandido com outras séries e filmes filhotes, mas com um episódio de sua primeira temporada que muitos consideram o mais bem feito da ficção científica. A série é Jornada nas Estrelas, ou Star Trek para os mais novos, e o episódio é A Cidade à Beira da Eternidade, 29º da primeira temporada da obra. Vou dar detalhes de como surgiu esse episódio, que aborda a viagem no tempo, escolhas que podem causar sérios danos, questões como decisões de cunho afetivo, a briga de bastidores entre o criador da série e o roteirista original do episódio e toda a repercussão pós-exibição. Um capítulo fora dos padrões de Jornada nas Estrelas, mas que ainda assim entrega todas as características do programa. Meu nome é Márcio Andrade e este é o Salada Cultural. Salada Cultural. A série Jornada nas Estrelas nasceu de um devaneio de seu criador, Gene Roddenberry, um ex-piloto da Força Aérea do Exército dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, que posteriormente foi um piloto de viagens comerciais e policial de Los Angeles. Na segunda metade da década de 1950, dividindo seu trabalho como policial, começou a escrever roteiros para séries de televisão, criando o gosto pela escrita e conseguindo, assim, uma certa proximidade com as produtoras do meio televisivo, que vivia seus primeiros anos como indústria do entretenimento. Entre diversos roteiros apresentados e ideias de programas que não foram para a frente, em 1964, ele esboçou a ideia de um programa que se passava há muitos séculos à frente. Roddenberry tinha uma visão otimista do futuro. Ele acreditava que a humanidade poderia superar suas diferenças e explorar o espaço em uma missão de paz e descoberta. Dessa visão humanista dele surgiu a série que se chamou Star Trek, ou Jornada das Estrelas. Sua ideia inicial era criar um programa semanal que explorasse o espaço de uma maneira realista, de certa forma, científica e socialmente progressista. Ele imaginou uma nave espacial chamada USS Yorktown, que mais tarde mudou de nome para USS Enterprise, que se tornou praticamente um personagem da obra. Essa nave seria parte de uma frota estelar
que viaja por diversos planetas e constelações. Dentro dela, uma comunidade de seres de diversos planetas e etnias, convivendo em paz e tendo o único propósito de desvendar novas civilizações, novas culturas e sempre muitas aventuras. O espaço, a fronteira final. Estas são as viagens da nave estelar Enterprise em sua missão de 5 anos para a exploração de novos mundos, para pesquisar novas vidas, novas civilizações, audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve. Jornada nas Estrelas. O primeiro episódio de Jornada nas Estrelas, intitulado The Cage, foi filmado em 1964, apresentando o capitão Christopher Pike, interpretado pelo ator Jeffrey Hunter. No entanto, o piloto foi rejeitado pelo canal norte-americano NBC, por considerá-lo muito cerebral e não alinhado com as expectativas de audiência da época. Roddenberry não desistiu de sua visão, conseguiu uma segunda chance para produzir outro piloto e fez mudanças na estrutura da série. Ele manteve alguns elementos do piloto original, como o personagem Spock, defendido pelo ator Leonard Nimoy, e criou um novo episódio chamado Where No Man Has Gone Before, ou Onde Nenhum Homem Jamais Esteve, em tradução livre. Após algumas mudanças no elenco, William Shatner foi escolhido para interpretar um novo comandante da nave, o capitão James T. Kirk. Com produção da Desilu Studios, uma empresa que pertencia a Lucille Ball, mais conhecida pela série de comédia I Love Lucy, Jornada nas Estrelas recebeu o sinal verde do canal NBC para a produção da primeira temporada, porém com um orçamento bastante enxuto, até para os padrões da TV da época. Finalmente, em 8 de setembro de 1966, Star Trek estreou na NBC. A série enfrentou alguns desafios, mas rapidamente ganhou uma base de fãs dedicada. A abordagem de Roddenberry em trazer questões sociais contemporâneas para o universo futurista da série, juntamente com histórias de ficção científica intrigantes, gerou uma audiência cativa que acompanhava a cada semana a tripulação da USS Enterprise indo audaciosamente onde nenhum homem, ou mulher, jamais esteve. Além do Capitão Kirk e do tripulante da raça vulcana Spock, destacam-se também os outros membros da tripulação, que incluíam a Tenente Uhura, interpretada por Nichelle Nichols, que quebrou barreiras ao ser uma das primeiras mulheres negras a desempenhar um papel importante em uma série de televisão, e o Dr. Leonard McCoy, conhecido como Bones, vivido pelo ator DeForest Kelley. Sua primeira temporada teve 30 episódios que contaram com viagens a outros planetas, reflexões morais, metáforas que levavam discussões daquela década de 1960 para o dia a dia dos personagens e lutas contra inimigos interplanetários. Porém, seu penúltimo episódio da temporada não se concentrou em algum evento de outro planeta. Ele se passou no nosso planeta Terra velho de guerra, mais especificamente na década de 1930. Salada cultural. A história de A Cidade à Beira da Eternidade se desenrola quando perturbações temporais levam a Enterprise a um planeta desconhecido. Dr. McCoy, em um ato desesperado para salvar o ferido oficial Zulu, administra uma dose de Cordrazine, desencadeando uma série de eventos catastróficos. Uma overdose acidental desse medicamento que McCoy toma acidentalmente o deixa em um estado violento e paranoico, fazendo com que ele se transporte para a superfície desse planeta através do Guardião da Eternidade, um antigo anel de pedra que controla o tempo. Capitão Kirk, Spock, Scott e Uhura formam um grupo de desembarque para investigar a origem das distorções temporais. O Guardião da Eternidade revela-se como um portal para qualquer espaço e tempo, mostrando aos tripulantes períodos históricos da Terra. No entanto, a situação se complica quando McCoy altera o passado, no momento que vai parar em um ano da década de 1930 do planeta Terra e salva a vida de uma pessoa chamada Edith Keeler, interpretada pela atriz Joan Collins. Com essa alteração, ele cria uma realidade alternativa onde a Enterprise nunca existiu. Para resgatar McCoy dessa viagem no tempo, sendo que ele ainda está sob efeito da droga,
Kirk e Spock viajam para Nova York dos anos 1930 para buscar o médico da Enterprise e corrigir essa alteração temporal. Nisso, enfrentam um dilema ético. Edith Keeler, uma visionária pacifista, inadvertidamente altera a história ao formar um movimento pacifista que atrasa a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Isso faz com que a Alemanha nazista aproveite esse atraso na entrada dos americanos na guerra para desenvolver uma bomba atômica que mata milhões de pessoas e faz com que Adolf Hitler vença a guerra. O Capitão Kirk, que acaba se apaixonando por Edith antes de saber que ela é uma pessoa ao qual McCoy havia salvo e desencadearia a alteração do futuro, descobre que sua morte planejada é crucial para manter a linha do tempo original. Enquanto a equipe se adapta à década de 1930, os eventos se desenrolam, culminando em um momento trágico. Spock, McCoy e principalmente Kirk confrontam a inevitabilidade da perda, pois a morte de Edith Keeler restaura a linha do tempo original. A história retorna ao seu curso e a tripulação volta ao planeta do Guardião da Eternidade, enfrentando as consequências emocionais do que acabaram de testemunhar. O Capitão Kirk, traumatizado, enfrenta o desafio de liderar sua equipe de volta à Enterprise enquanto a mensagem do Guardião ressoa, abre aspas. O tempo retomou a sua forma. Tudo segue como era antes. Muitas jornadas assim são possíveis. Deixe-me ser seu portão. Fecha aspas. Salada cultural. Edith Keeler, fundadora do movimento pacifista. Mas ela tinha razão. A paz era o caminho. Ela estava certa, mas na hora errada. Com a bomba A e seus foguetes V2 para carregá-la, a Alemanha conquistou o mundo. Não. E tudo isso porque McCoy voltou e, de algum modo, a impediu de morrer num acidente de trânsito, como estava previsto. Nós temos que impedi-lo, Jim. O roteiro original de Cidade à Beira da Eternidade é do escritor Harlan Ellison. Nascido em 27 de maio de 1934 em Cleveland, Ohio, Harlan J. Ellison começou sua carreira como escritor profissional nos anos 1950, contribuindo com histórias para diversas revistas pulp. Contudo, foi na década seguinte que ganhou destaque, ganhando aclamação por contos que misturavam elementos de ficção científica, fantasia e horror. Deixando sua marca como roteirista, ele tinha habilidade em abordar temas complexos e morais através de narrativas bem estruturadas, como pode ser provado na história A Cidade à Beira da Eternidade. Este foi seu primeiro trabalho para a série. O convite para escrever para a Jornada nas Estrelas partiu do próprio criador do programa, Gene Roddenberry. Com o sinal verde da produção da primeira temporada da série pela NBC, Roddenberry quis recrutar os melhores roteiristas de ficção científica que conhecia e, por isso, convidou Ellison para fazer um dos episódios daquela leva do primeiro ano. Originalmente, a história criada por Harlan Ellison tinha mais de 300 páginas. Segundo Ellison, a ideia original para a Cidade à Beira da Eternidade surgiu da imagem de uma cidade no limiar do tempo, que transcendia as fronteiras temporais. Em sua visão, se tratava de duas cidades interligadas, uma sendo a Cidade à Beira da Eternidade neste planeta e a outra sendo a Nova York durante a Grande Depressão da década de 1930. Ambas as cidades eram reflexos uma da outra. A motivação por trás desta narrativa era contar uma história de amor inigualável, explorando a ideia de uma paixão tão profunda que levaria alguém a sacrificar tudo, incluindo nave, tripulação e até o próprio tempo, em defesa desse amor sem limites. Contudo, ao longo do processo de desenvolvimento, surgiram desafios criativos entre Harlan e o criador da série, Gene Roddenberry. Salada cultural. Spock. Acho que estou apaixonado por Edith Keeler. Jim, Edith Keeler tem que morrer.
Gene Roddenberry tinha sugestões que divergiam do tema central. Segundo Harlan, em depoimento ao livro 50 anos de Jornada nas Estrelas, volume 1, ele resistiu às mudanças propostas, pois temia que elas desvirtuassem a essência da história que ele buscava contar. No roteiro original, o Capitão Kirk, apaixonado, decide sacrificar tudo para salvar Edith Keeler, por estar perdidamente apaixonado, indo contra a lógica fria de Spock. Já na versão final exibida na TV, é Kirk quem impede McCoy de salvar Edith, apresentando uma reviravolta que não correspondia à visão original do autor. Ellison disse posteriormente que Roddenberry havia lhe dado liberdade total para criar o roteiro. Essa liberdade incluía, entre outros fatores que havia naquelas 300 páginas do roteiro inicial que citei antes, um tripulante que vendia drogas dentro da Enterprise, que ia contra a ideia de Roddenberry para a série, que queria apenas personagens com boas intenções fazendo parte da tripulação na nave. Além disso, Ellison incluiu nas observações do roteiro as informações dos cenários do episódio, que precisavam ser grandiosos, bem como os alienígenas que iam habitar o planeta onde a tripulação da Enterprise encontra o Guardião da Eternidade. Observações essas que iam além do orçamento enxuto que Jornada das Estrelas tinha e poderia bancar. Roddenberry, então, pediu para o roteirista reescrever o roteiro, mas sem pagamento extra por esse retrabalho, o que deixou Ellison bastante bravo, para não dizer p*** da vida. Sua demora para fazer as alterações sugeridas fez o cronograma de filmagem do episódio atrasar. Para entender a complexidade, os roteiros finais de episódios de uma série precisam ser entregues muitos meses antes da gravação, para que se tenha tempo de criar cenários, contratar atores coadjuvantes e verificar a viabilidade de gravação de algumas cenas. Muitos da produção do programa trataram essa demora de Harlan Ellison como um protesto para as mudanças sugeridas. Por isso, pediram para que a roteirista Dee Montana, o produtor Gene Coon e até o próprio Roddenberry mexessem na história para que ela coubesse no orçamento da produção e no conceito do programa. Depois de 10 meses entre indas e vindas do texto, revisões e mais revisões, e muito bate-boca entre Ellison e Roddenberry, o roteiro chegou à versão final ao qual vemos na tela. Joseph Pevney, diretor do episódio, em depoimento ao mesmo livro 50 anos de Jornada nas Estrelas, afirmou que o fato de Gene Roddenberry e sua produção terem assumido a tarefa de escrever o roteiro original foi uma ótima ideia. Para o diretor, essa intervenção foi essencial, pois, segundo ele, abre aspas, Harlan não tinha a menor noção de dramaturgia, fecha aspas. Pevney continuou, dizendo que, apesar de Harlan ser hábil em capturar o realismo evidenciado pela meticulosa documentação dos eventos da década de 1930 presentes no episódio, ele destaca que os momentos dramáticos no roteiro original deixavam muito a desejar. Ainda de acordo com o diretor, o toque de Roddenberry na reescrita foi fundamental para corrigir falhas nos momentos de maior intensidade dramática. A intervenção não apenas preservou a qualidade técnica do episódio, mas também contribuiu para aprimorar a narrativa, dando aos personagens um impacto mais profundo e, como pode-se ver, duradouro à obra. Os pitacos de Gene Roddenberry e de todos os envolvidos na refação do roteiro fez Harlan Ellison pedir para retirar seu nome no crédito de roteirista do programa da semana. Mas ao final do episódio, aparece apenas o nome de Ellison como roteirista de A Cidade à Beira da Eternidade. Você deliberadamente me impediu, Jim. Eu poderia salvá-la. Você sabe o que acaba de fazer. Ele sabe, doutor. Ele sabe. Apesar da bronca de Harlan Ellison de ser creditado por um episódio que ele acreditava ter sido retalhado e fugido de sua ideia original, A Cidade à Beira da Eternidade foi reconhecido por público e crítica após a sua exibição original na TV americana. Sua trajetória de viagem no tempo, romance, dilema moral do protagonista e decisões que culminaram em um final trágico foi agraciada com os prêmios de melhor roteiro pelo Sindicato dos Roteiristas e pelo Hugo Awards, sendo este um
tradicional prêmio concedido a produções de fantasia ou ficção científica. E apesar de discordar das mudanças do roteiro e renegar o produto final como sua criação, Ellison foi às cerimônias e recebeu as premiações que A Cidade à Beira da Eternidade ganhou. Anos depois, Harlan Ellison publicou em livro o roteiro original de A Cidade à Beira da Eternidade, para que quem possa interessar conheça e comparasse a versão que foi ao ar e a versão que ele quis que fosse eternizada na primeira temporada de Jornada nas Estrelas. Esse mesmo roteiro de Ellison foi adaptado para os quadrinhos, publicado pela editora IDW em 2014, com roteiro adaptado por Scott Tipton e David Tipton, e ilustrado por J.K. Woodward, sendo lançado também no Brasil em 2016 pela Mythos Editora. E lendo o livro com roteiro original ou a história em quadrinhos baseada na ideia de Ellison, percebe-se que a decisão de alteração do final original do episódio foi bem acertada, porque vem de encontro às características originais dos personagens, que fariam qualquer sacrifício para salvar a humanidade de um destino cruel, deixando de lado seus gostos pessoais. Não só esse episódio, como todas as 3 temporadas da série original de Star Trek estão disponíveis na Netflix. Ah, e isso não é jabá, tá? Essa abordagem dramática de escolhas e sacrifícios se tornou parte integrante não só da série clássica dos anos 1960, mas de todas as versões da franquia Jornada nas Estrelas. Muitas, inclusive, trabalharam a viagem no tempo como mote para esse tipo de reflexão. Porém, A Cidade à Beira da Eternidade ainda é considerada por muitos a melhor obra de tudo que foi feito com a assinatura Star Trek, mesmo tendo mais de 50 anos que foi exibida e mesmo com tantas brigas de bastidores. Um episódio ainda atual, com uma vida longa e próspera. O Salada Cultural fica por aqui. Este episódio tem pesquisa, roteiro, produção, edição e apresentação deste que vos fala, Márcio Andrade. Pode me chamar no Instagram, no @MárcioAND, para falar sobre os episódios, sugerir temas ou correções. Quer participar do financiamento coletivo do podcast? Então acesse catarse.me/Salada Cultural. O valor é simbólico e eu fico muito feliz pela contribuição. Muito obrigado e até o próximo episódio.